Respeito e conscientização. Esse é o mote principal do Ligados na Tomada dessa semana, que traz uma aula, praticamente um tira-dúvidas, com o mestre de veículos acessíveis, Renato Bacarelli. Bacarelli, seja super bem-vindo ao nosso programa, meu amigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, estou à tua disposição. Eu acho que o legal do programa também é passar serviço, né? Passar aculturamento. A gente fala muito aqui de eletrificação, de motorização, downsizing, mas é a primeira vez que a gente traz um especialista para tirar uma série de dúvidas que eu mesmo tenho, ou tinha, porque eu tive uma aula com você lá na Reatec, né? A gente estava fazendo um trabalho para a Honda Conduz, e algumas dúvidas dessas foram tiradas lá e outras eu vou tirar aqui com você, meu amigo. Vamos lá. A gente estava conversando que é muito importante esse aculturamento e essa consciência também para limar algumas coisas que fazem parte de um acessório que não está embarcado no carro, mas está embarcado na pessoa, que também é conscientização. Bacarelli, eu vou começar com a primeira dúvida que eu tinha com você. O que pode homologar uma pessoa, né? Eu acho que aí a gente fala de ter essa assinatura para ele ser elegível a um carro para deficiente, ou seja, um carro que tenha um desconto maior, uma isenção maior, ou de PVA, ou de impostos em geral, mas principalmente naquelas faixas de 70, 100 mil e 200 mil reais. Então, Alex, na verdade isso tudo começa, a gente tem duas figuras aí. A gente tem o condutor, aquela pessoa com deficiência que consegue dirigir seu próprio veículo, e a gente tem o não condutor, aquela pessoa que não consegue, não pode dirigir seu próprio veículo. Aí entra o deficiente visual, autistas, dependendo da condição, síndrome de Down, deficiências mentais. Então, são duas vertentes. Quem dirige seu próprio carro, ele vai precisar de uma CNH. E é a chamada CNH especial. Essa CNH ela vem no campo de observação alguma linha obrigatória para que ele conduza o veículo. No caso, uma direção hidráulica, um câmbio automático, um acelerador do lado esquerdo, um pomo giratório, que é um equipamento que vai no volante para você virar com uma mão só. Então, tem que haver essa necessidade de um veículo com característica especial para que ele inicie esse processo, né? Tudo vai da limitação. Existem algumas limitações que dão direito à pessoa a ser elegível à obtenção de benefício e outras não. Tá, você comentava comigo nos bastidores que uma doença não é um requisito, né? Não. Essa é uma lenda urbana. Existe uma lista que começou há muito tempo atrás para facilitar algumas pessoas e hoje virou uma febre. Todo lugar você vê uma lista lá de doenças que dão direito à isenção. Nenhuma doença dá direito à isenção, nenhuma. O que dá é a sequela. Então, por exemplo, a pessoa teve, outro dia uma dúvida aqui que surgiu na própria feira, uma pessoa com diabetes, que ela me questionou se pelo fato de ter diabetes ela tem direito à isenção. Eu falei que não, porque diabetes não dá direito à isenção. Ela falou que o vizinho dela tinha isenção no carro, comprou o carro com as isenções de impostos por conta da diabetes. Eu falei, ele tem alguma amputação? Tem, ele amputou inclusive o pé da direita por conta disso. Eu falei, então ele tem a isenção por conta da sequela física da amputação, não por conta do diabetes. Então, a doença por si só não dá direito à isenção. O que vai dar direito é se houve alguma sequela, houve algum comprometimento físico. Aí sim, a pessoa pode fazer jus aos benefícios. Bacarelli, eu já me deparei com várias situações extremamente... A gente fala aqui de consciência, são pessoas... Eu vou até mais, além de não ter consciência, né, não ter esse lado mais humanista, com falta de respeito também, ou a própria lei, ou as pessoas que realmente necessitam dessa isenção. Que o cara torceu o pé, ou tem uma cãibra, aí tem um médico que dá lá uma autorização, um laudo para ele, e ele pode se beneficiar desse carro mais acessível, desse carro que leva uma legenda de... O governo mesmo coloca carros PCD. Sim. Né? Eu imagino que isso seja também um entrave que acaba impactando diretamente naquela pessoa que precisa, porque deve ter uma cota, o governo deve estabelecer um volume, né, porque ele deixa de arrecadar um valor, e se tiver um abuso, essa torneirinha vai ser fechada. Isso acontece? Exatamente isso. Você disse muito bem. Na verdade, isso não é uma coisa imediata, mas as consequências a médio e longo prazo são terríveis. A gente está enfrentando isso agora. Hoje existe um texto da reforma tributária que, por conta de alguns excessos, ele acaba complicando. E vai sempre complicar para quem de fato necessita.
A legislação, ela tem algumas brechas, né? Na verdade, tudo isso começa por um perito, ela tem que ser passa por um perito, geralmente do Detran, um perito de algum hospital público ou conveniado ao SUS, né, mesmo que seja privado, mas esse perito que emite esse laudo, ele tem alguns critérios. E os critérios hoje tem algumas brechas e o brasileiro, como você sabe, né, gosta de levar uma vantagem. Então, não só o brasileiro, acho que no mundo todo isso acontece, mas aqui, o que aconteceu? Muita gente que tinha deficiências chamadas leves ou pequenas limitações também fizeram uso do benefício. E isso complica, porque a renúncia fiscal acaba sendo muito grande. E o governo, mais cedo ou mais tarde, ele vai cortar. E quando corta de uma maneira um pouco equivocada, você leva um tempo para retomar a normalidade. Então, hoje a gente está passando por um momento desse. O texto da reforma tributária hoje tem muitas coisas que deixam a desejar. Vamos dizer, o erro começa, na verdade, nesse consumidor, né? Ou seja, que quer se aproveitar da situação e ter um desconto no carro. Mas ela também acaba esbarrando em alguns médicos, né? Porque para esse cara dar um laudo, na verdade, ele sabe a condição desse cara. Então, é um conjunto de coisas que ela começa muito atrás. E eu te pergunto, não tem uma maneira de barrar isso, de criar uma auditoria ou de criar um processo mais rigoroso na hora de avaliar se esse cara é merecedor ou não do benefício? Existe uma avaliação chamada avaliação biopsicossocial. Isso já está desde o governo anterior, isso já estava em andamento. Era para ser implantado esse ano, não foi, talvez seja para o ano que vem. Ele estabelece critérios um pouco mais rígidos e isso pode segurar bastante, né? Mas o que acontece é que a própria pessoa com deficiência acaba pagando um preço por coisas que ela não faz. Ela usa o benefício porque ela precisa, ela tem essa necessidade, ela não tem outra opção. Então, uma pessoa dessa que tem uma pequena limitação e fez uso do benefício, se ele perder esse benefício, não vai mudar nada, ele vai comprar o carro de alguma outra forma e vai... Agora, quem precisa, não. Por si só, os custos da própria deficiência já são 20 a 30% maiores só por conta da deficiência. É reabilitação, terapias, fisioterapia, então, prótese, órtese. Então, tudo isso tem um custo que vai onerando. Quem não tem uma limitação muito grande não tem esse custo todo. Então, a isenção não é tão importante assim. Então, tem que haver uma forma equilibrada, né, de o governo fiscalizar isso. Isso a gente percebe sempre que é muito difícil na ponta. O governo não consegue fiscalizar tudo. Porque acontece no INSS também. O governo acabou essa semana, cancelou um monte de aposentadorias do INSS porque fez até prova de vida estão fazendo agora, né? Então, é necessário que haja mesmo um maior critério nessa concessão, mas que esse critério também não venha a complicar quem necessita. Porque senão acaba complicando e estragando para todo mundo. Bacarelli, fala um pouquinho desses patamares, que eu comecei falando para você, do patamar até 70 mil, 100 mil, 200 mil, tem mais algum? Eu sei que essas isenções, elas são proporcionais também. Né? Na verdade, você tem isenções estaduais e federais, né? Além do IPVA, que também é estadual, você tem no ICMS um limite de 120 para a compra do carro, mas você só tem isenção sobre 70. Então você pode comprar um carro até 120, era 100 até o final do ano passado, agora em 24 passou a 120. Então você tem 120 para o ICMS, só que a parcela isenta é só sobre 70. Você se beneficia só dos 70. E esse limite de 70, Alex, ele está desde 2009. São 15 anos o mesmo valor. Então, você não tem carro automático nenhum, acho que nem mecânico abaixo de 70 mil. Não tem mais nenhum. Então, essa isenção praticamente... desajustada. Completamente. E agora, na nova proposta do governo, tem uma coisa muito boa. Eles vão indexar. Então, cada ano, pela FIPE, ela vai indexar. Mas indexar a partir de um valor base de 70... Primeiro tinha que dar uma ajustada para depois ou seja, fazer uma atualização a cada ano, né, para ter um valor. Existem algumas emendas no Senado que eu acredito que passe e as emendas acabam consertando isso de alguma forma, mas depende do Senado, né? A votação deve ser até o final do ano, a gente espera que o Senado colabore, como sempre colaborou. Mas os limites são 120 para o ICMS, do máximo a parcela isenta é 70. E para o IPI não existe limite de isenção, existe o teto só, 200 mil reais. Então, se você for comprar um carro só com o IPI, só com o imposto federal, você compra até 200 mil o carro, tem isenção total até 200 mil. O ICMS não, 120 com a isenção sobre 70. A diferença entre 70 e 120 você paga. De ordem prática,
Um carro que essa pessoa que precisa compre por 70 mil, quanto ele está literalmente Se ele comprar de 70 mil, ele vai ter a isenção total. Mas quanto? Depende muito, é 18%, 14%, tem algumas diferenças. Pode chegar aqui até uns 50 mil, então. Por aí, não chega a isso, mas é que você não tem nenhum carro nesse valor. Mas um carro de 100 mil hoje, ele vai pagar uns 80 e pouco, alguma coisa assim. Só que também, além disso, existe o IPVA, que a maioria dos estados também concede um IPVA. E tem limites diferentes, cada estado é uma coisa, no Paraná é uma coisa, no Rio Grande do Sul é outra. E em São Paulo, ele obedece, e a maioria dos estados também obedece o limite do ICMS. Então, continua em 120 com 70. Então, ele também não paga o IPVA, pelo tempo que ele estiver com esse carro. Se ele vender, no próximo carro ele pede a isenção de IPVA. Então, é uma vantagem? Mas a ideia, o conceito da isenção não é oferecer vantagem. É oferecer uma condição para quem de fato tem algum tipo de perda de mobilidade por conta de que, se ele for dependente de transporte público adaptado nesse país, ele é muito complicado. É muito complicado mesmo. Às vezes ele não pode sair. Tem um ônibus que passa adaptado. Ok, mas ele nem da casa dele ele consegue sair para chegar no ponto. Então, existem algumas deficiências ainda que a isenção, por si só, ela acaba compensando, vamos dizer assim, né? E pelo que eu entendi nessa aula que eu tive com você lá durante a Reatec, não precisa ser o condutor do carro, mas se ele tem um filho que tem autismo, ou se ele tem um parente, por exemplo, próximo, que está com ele dentro desse convívio familiar, que não tem uma perna, precisa locomoção, ele pode ser o agente de locomoção e tendo a isenção também, desfrutando desse benefício. Sim, né? Autistas, deficientes mentais, deficientes visuais, todos esses também têm direito à isenção. E ele, no caso, não dirigindo, ele vai nomear 3 pessoas para dirigir por ele. Então, o governo também abriu para outras deficiências, né, que também sofrem pela falta de acessibilidade, né, e isso acaba sendo muito interessante para essas pessoas, né? Bacarelli, na indústria a gente vê muita coisa, muita evolução, né? Nos últimos 20, 30 anos, os carros evoluíram muito e até por conta disso eles acabaram ficando mais caros, com obrigatoriedade, por exemplo, de ABS, de cinto de segurança, já vai ter do emergency brake, ou seja, ele freia se algum objeto passar à frente dele. Então isso dentro da nossa indústria, eu queria saber, para esse cidadão que ele tem problema de acessibilidade, ou seja, que ele precisa de um veículo acessível, qual foi a maior evolução que você viu nos veículos que ajuda esse cidadão? Hoje você tem várias inovações, uma delas que é clara é comando de voz. Então, por exemplo, não sei se a maioria talvez desconheça, mas uma pessoa que tem perda de força no membro inferior, não tem mobilidade, ou seja, um paraplégico, que usa cadeira de rodas, por exemplo, ele nas pernas ele não tem movimentação, ele vai ter que acelerar e frear com a mão. Então é instalado um equipamento abaixo do volante, onde ele acelera e freia com a mão, e ele fica com uma mão só no volante. Então, algumas funções ele não consegue, teria que tirar a mão do volante, porque a outra está acelerando ou está freando. Então, alguns comandos de voz, qualquer comando no veículo que ele não precise tirar a mão do volante, para ele é fundamental. Uma coisa que é básica para quem vai usar um acelerador de freio manual é o piloto automático, controlador de velocidade, né? O Adaptive Cruise Control, que o carro da frente freia, ele freia também, ele assume aquela velocidade, ou manter nas faixas também, né, dentro da faixa. Ao contrário, se ele não tivesse esse equipamento, ele teria que dirigir, por exemplo, 200 km puxando uma alavanca, porque ele acelera assim e freia empurrando. Então, ajuda bastante. Então, a gente tem aí 2 universos de tecnologia, uma e de isenção. A pessoa que precisa do carro, mas esse carro já sai de fábrica daquela maneira e ele de repente tem a isenção para utilizar o carro, mas também tem um carro adaptado. Quais são as principais adaptações num carro, ou seja, que recebem modificações para que ele consiga participar da mobilidade urbana? Existe algumas condições onde o veículo, como ele sai de fábrica, ele não consegue atender. Esse caso que eu acabei de citar é um deles. Então, você não tem nenhum veículo disponível, né, de fabricação que já saia da fábrica com acelerador e freio manual. Ele tem que instalar isso como se fosse um acessório. Então, você tem acelerador e freio manual, você tem aceleradores do lado esquerdo, para quem tem deficiência em membro inferior direito, na perna direita. Ele tem a perna direita, não tem a esquerda. Como é que ele vai fazer? Ele vai inverter? Não vai. Então, ele vai ter que
instalar um do lado esquerdo para acelerar com a esquerda, porque ele não tem a perna direita, só tem a esquerda. Então, são equipamentos, por exemplo, para nanismo, tem algumas adaptações que puxam os pedais, né? Porque a pessoa de baixa estatura puxa os pedais na direção da pessoa para ela poder acessar almofadas. Existe um equipamento que chama pomo giratório, que você vira o volante com uma mão só. Sabe, é uma bolinha assim que gira. Só que alguns, além de girar, você aperta os botõezinhos, eles controlam farol, buzina, lampejador, tudo com uma mão só. Então, os equipamentos que podem ser instalados, né? A parte de quando ele vende o carro, ele retira e coloca no outro carro. Bacarelli, o que você sente por tudo que você vê da indústria dos carros e você como profundo conhecedor não só da legislação, mas também desses veículos mais acessíveis? O que falta? O que podia vir pela frente? Você falou até do comando de voz. Eu acho realmente importante, um dos nossos parceiros aqui na Jovem Pan, a BYD, um dos pontos altos que tem na construção do carro de tecnologia é o Hi BYD. E uma conversa legal, não é aquela conversa de maluco que você fala uma coisa e o carro responde outra, né? Então eu vi que uma tecnologia de ponta hoje embarcada em alguns carros é esse comando de voz. Entre outras, isso é muito importante, né? É muito importante. É muito importante porque ele auxilia o condutor. E tudo que auxilia o condutor, quando ele tem uma limitação, isso para ele é fantástico. Inclusive, esses veículos também, eles têm um outro tipo de enfoque de segurança, né? Principalmente os modelos mais novos agora. E a segurança para a pessoa com deficiência é uma coisa primordial. Quanto mais confiança ela tiver no produto, no automóvel, quanto mais tecnologia tiver que a poupe de algumas coisas que, não que ela deixaria de fazer, ela não consegue fazer. Uma coisa simples, por exemplo, dependendo da limitação, a partida por botão. Dependendo da limitação, se a pessoa tem uma lesão medular, ou seja, ela tem uma lesão medular, ela acaba trazendo algum tipo de perda de mobilidade da altura da lesão para baixo. Então, muitas vezes, ela não tem essa garra aqui na mão, ela não consegue fazer isso. Então, para ela virar, por exemplo, uma coisa assim, quem tem artrite, artrose, uma coisa simples, você tem que virar uma chave, já é um problema. Então, os tetraplégicos, por exemplo, que tem muita dificuldade, né? Porque acaba tendo alguma limitação mesmo nas mãos. E para poder, um carro para pegar, ele vai assim, pressiona o botão e ele pega. São coisas que o condutor convencional, a gente não imagina. Mas para eles, a direção hidráulica, quanto mais macia ela for, ela permite que pessoas com muita perda de força em membro superior, ela possa virar com mais tranquilidade. Então, são coisas que a gente talvez não perceba, mas para quem necessita, é fundamental, Alex. A gente só percebe, na verdade, a deficiência, né? O peso de uma deficiência quando você, por algum momento e por um período curto da sua vida, você tem dificuldade para qualquer coisa que seja. Ou para uma dificuldade motora, ou dificuldade visual, ou você fica na cama com uma doença, tal. É aquela história. Às vezes você tem uma cãibra, você reclama que não consegue andar. Você esquece que você respira porque você está respirando. A hora que você tem uma pneumonia ou tem uma alergia muito forte, aí você começa a lembrar disso. Então isso, para mim, foi o ponto alto dessa feira, né, da Reatec, que ela trabalha muito com exatamente isso, com veículos acessíveis e outros acessórios. Eu nunca tinha participado de uma feira tão importante como essa. Me parece que a Reatec é a principal da América Latina. Eu vi lá o envolvimento da Honda, vi Renault, vi Mercedes, ou seja, a indústria automotiva também, de alguma maneira, está se preparando para isso. Mas eu vi de uma maneira também que me deixou muito triste, muito tímida, pela divulgação, pelo aculturamento que a gente tem disso. Como que é fora do país isso, Bacarelli? Existe uma conscientização maior, existe uma importância maior para essa deficiência das pessoas? Existem alguns países que já lidam com a pessoa com deficiência há mais tempo, principalmente países que têm muito sequelados de guerra, né? E países que já têm uma tradição maior, né? O Brasil, em termos de legislação, ele está muito bem servido. Mas ainda existe algum caminho ainda a gente a percorrer. Alguns países como perdão, como o Reino Unido, como a Austrália, como Estados Unidos, eles têm
Já a acessibilidade lá é muito maior. O que a gente ainda peca muito aqui no Brasil é sobre mobilidade urbana. Ainda a acessibilidade urbana é muito complicado. Você tem até a própria via pública, né? A estrutura o grande viária, problema, né? Você tem lugares onde são inacessíveis, você não consegue entrar. Você tem ônibus que alguns têm plataforma, outros não, e mesmo assim não existe uma fiscalização sobre o funcionamento desses equipamentos. Muitas vezes você chega e o equipamento não funciona. Então, tem algumas coisas que o Brasil ainda tem caminhando bastante. Já melhorou muito de tempo para cá, mas a gente tem um longo caminho a percorrer ainda. É uma coisa que eu sempre valorizo no meu programa, o Máquinas da Pan, com toda essa tecnologia embarcada dos veículos, né? A gente já falou aqui de automação, falou do sistema ADAS, que é esse que a gente comentou agora, que você mantém uma distância segura para o carro que vai para frente, você mantém o carro na faixa, você tem uma frenagem por emergência, enfim. Mas eu valorizo isso muito até esse momento, até conhecer mais um pouco esse universo, que é quando essa tecnologia trabalha para a segurança. Mas tem um ponto muito importante, quando essa tecnologia também, principalmente a automação, trabalha para a pessoa que precisa dessa acessibilidade. Ele pode ter um carro, ele pode comandar um carro e que esse veículo, de repente, ele faça esse trabalho que ele não consegue por ter deficiência, por exemplo, motora ou até mesmo visual. Eu testei um carro na Califórnia, num braço do Google, que é o Waymo. Então, um carro que você entra, e lembrei disso pela essa história que você falou de apertar o botão. Eu entrei no carro, o carro já te cumprimenta, ele avisa para você colocar o cinto e ele avisa também, bem à sua frente, hoje eu saco isso, né? O bem à sua frente não é para quem está enxergando, é de repente para aquela pessoa que não enxerga. Bem à sua frente tem um botão, basta você esticar o braço e apertar esse botão de play. A hora que você dá o play ali e por comando de voz no celular, você já é um Uber, você já avisa por comando de voz para onde você quer ir, você pede o carro, esse carro da Waymo, ele vem te buscar e ele dá um alerta no celular quando ele chegou. Então, quando eu testei, eu pensei, mas eu estou vendo o carro chegar, mas a gente esquece que tem pessoas que não estão vendo esse carro chegar. Então, o carro chegou, ele abriu a porta para mim, ele me convidou para entrar, eu entrei, ele fechou a porta e ele avisou para eu apertar esse botão. Ou seja, esse carro já era totalmente acessível, né? Sim, sim. Então... Isso revoluciona, né, a forma com que essas pessoas são transportadas. Na verdade, a pessoa com deficiência no Brasil, ela precisa de um veículo porque a falta de acessibilidade acaba limitando... Essa que você falou do próprio ônibus, né? Do acaba limitando, público. Ele perde autonomia. Então, por conta disso, ele precisa do seu próprio carro. Mas se houvesse um sistema, certamente ele optaria por um sistema assim, que é mais seguro, mais tranquilo, do que ele ter que ele mesmo dirigir. E em alguns casos, ele não pode dirigir. Então, um veículo desse resolve muita coisa. Você quer um exemplo que foi um paradigma, que foi uma quebra? Foi o câmbio automático. O câmbio automático possibilitou que muitas pessoas com deficiência viessem a dirigir. Porque quando tinha que pisar numa embreagem, eles não conseguiam passar a marcha, muitos não conseguiam. O câmbio automático foi uma quebra. Hoje a gente está vivendo um outro momento que certamente essas tecnologias vão trazer um novo mundo para essas pessoas. Eu tenho um exemplo até de preconceito, né, que ficou gravado na minha memória de infância. O meu pai, quando era moleque, tinha um Impala 1959 rabo de peixe. Hidráulico, direção hidráulica e dramático. Esse era exatamente, você me lembrou bem, exatamente o termo. E a gente fazia um revezamento das mães ou pais que iam buscar as crianças na escola. Então, um dia era um, outra semana era outro, aquela história toda. E o menino deixou de ir de carona comigo, porque a mãe dele, quando ele falou para a mãe, olha só, que o meu pai tinha um carro que não precisava trocar de marcha, ele falou, você não vai mais andar nesse carro, porque o pai do seu amigo, certamente, olha o termo, ele é um aleijado. Era carro de aleijado. Era carro de aleijado. Olha o absurdo, então, que a própria pessoa com deficiência já enfrentava. Para mim, não mudou nada a minha vida. O carro ficou mais espaçoso sem aquele menino que a mãe não tinha nenhum tipo de consciência. Mas imagina para a pessoa que ouve isso, como a gente vê muito preconceito até de pessoas até hoje com deficiência. Eu tenho um sobrinho que foi discriminado com crianças da idade dele porque é autista, o Vitor. Então ele
estava num grupo com crianças e, de repente, aquelas crianças se afastaram porque viram ele com um comportamento não tão usual. Então, eu acho que tem alguns paradigmas que tem que ser quebrados, e aí sim eu acho a importância de montadoras, marcas grandes no mercado, usarem e darem o exemplo como esses que eu vi lá na Reatec, da própria Honda, fazendo Honda Conduz, da Renault que estava lá, da Mercedes que está lá, porque quando isso vem a público com brand name, né, com uma marca muito forte, as pessoas acabam escutando. Bastante. Você concorda comigo, Bacarelli, que essa bandeira ela é muito importante ser levantada, não só pela tecnologia e também não só para venda de carro, mas para conscientização? Completamente, concordo completamente. Porque essas marcas, elas carregam também uma massa muito grande. Então, quanto mais informação você levar para essas pessoas, você certamente vai dar uma condição melhor para quem precisa. A gente, quando você falou até agora há pouco sobre o carro automático, né, o hidramático. Direção hidráulica. Direção hidráulica. O que acontecia? Essas isenções também foram criadas um pouco por conta disso, porque você não tinha, os carros automáticos eram só no top de linha. Você, na época do Opala... Não tinha nem acesso financeiro, Você né, só tinha no Opala, no Galaxy, os carros que eram muito mais caros. Então, a forma de o governo também compensar foi através de uma isenção de impostos, onde ele poderia pegar o seu carro que não tinha direção hidráulica e levar para instalar, que vocês hoje não sabem, mas teve uma época que se instalava a direção hidráulica. Tinha até a época do trio elétrico, lembra? Isso. O vidro não era automático, não era elétrico. Vai instalar. Então, isso, através do tempo, os carros foram melhorando, e esse tipo que a gente está falando agora, esse tipo de inovação traz uma melhoria na qualidade de vida, na autonomia dessas pessoas. É fundamental. E as grandes marcas, elas fazem um investimento muito grande em segurança e em automação agora, né? E isso já por si só é fantástico para as pessoas que precisam desse tipo de auxílio. A tecnologia acaba vindo na esteira da própria necessidade. Sim. Né? De repente não é fabricado para aquilo, mas só por ter mais tecnologia, a pessoa que precisa dessa acessibilidade, ela também é beneficiada. Para encerrar, Bacarelli, na tua leitura, qual o próximo passo? O que você acha que pode, não daquele carro modificado, mas o que você vê de tecnologias legais que ainda podem permear nesses carros mais tecnológicos como auxílio para quem tem uma deficiência? A gente tem alguns modelos de carro disponíveis no exterior que aqui no Brasil a gente não tem, que são veículos que são um pouco mais altos, que possibilitam algumas adaptações, transformações, que a pessoa entra na sua cadeira de roda e dirija na sua cadeira de roda. Isso você não tem. Tem uma empresa pioneira aqui em São Paulo. A própria cadeira se torna o assento do carro. Ela se encaixa ali na cadeira motorizada. Ele entra... Tem lugares que, em vários países, você aperta um botão, ele abre a porta traseira, né? A rampa sai automática, ele entra com o carro, encaixa ali, ele dirige na sua própria cadeira de roda. Então, isso é para quem tem uma limitação maior, mas possibilita a autonomia. Ele não precisa de ninguém. Então, são coisas que você já tem lá fora, que a gente ainda não tem no Brasil. E a gente tem muitas limitações ainda aqui, porque alguns modelos de carro para o Brasil não chegam, que são com teto mais alto, né? Então, se você não tiver um vão que seja acessível para ele entrar, ou você tem que rebaixar o piso, ou levantar o teto. E são alterações muito grandes no veículo, né? Então, esse é um tipo de produto que seria bom aqui para transporte público, né? Tem várias alternativas aí que o brasileiro ainda está um pouco distante. Mas eu acho que hoje acelerou bastante, né, Alex? Ultimamente os carros têm esse pulo de valor também é por conta disso. Sim. Tem muita coisa que entrou no carro que antes não era obrigatório. A gente perdeu já aquele patamar de carro popular porque não tem mais condição de ter um carro abaixo de 70, 80 mil. Olha, eu comecei com vocês aqui falando de professor, de mestre, não é à toa. A aula que a gente recebeu aqui do professor Renato Bacarelli é para a gente guardar, né? Quando você coleciona fascículos, essa é para colecionar junto com aquele fascículo que está na prateleira da conscientização e respeito. Bacarelli, muito obrigado por estar com a gente na Jovem Pan. Todos nós aprendemos muito e é sempre bom a gente tomar essa injeçãozinha, né, para ter isso dentro da gente, ter guardado da gente a importância do respeito, né, e também da conscientização e do avanço da tecnologia que pode trabalhar não só
para nós que temos 2 pernas, visão, que não tem nenhum problema mental, mas também para aqueles que precisam de acessibilidade. Super obrigado mesmo, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, né? E também dizer, Alex, que o envelhecimento também traz algumas limitações. A gente às vezes pensa muito na pessoa que tem uma deficiência visual severa ou alguma limitação física severa. Mas o envelhecimento também te traz algumas limitações, claro, que com o tempo você vai acabar precisando. Então, é bom que a gente se conscientize de que um veículo acessível ele pode ajudar bastante a pessoa com deficiência ou a pessoa que futuramente tem a sua mobilidade um pouco reduzida, ela pode fazer uso de um equipamento mais tecnológico, mais avançado e que vai trazer melhoria de vida. Eu que agradeço suas palavras aí e a oportunidade. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. E você continua ligado que já às 4 da tarde tem o Máquinas na Pan esperando por você. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.